Bem-vindos mais uma vez, amigos do canal Cronotalk. Nesse episódio eu vou falar um pouquinho sobre o dispositivo anti-choque. Pois bem, o que é o dispositivo anti-choque ou sistema anti-choque ou amortecedor de choques? Ao contrário do que o nome pode sugerir, ele não é um dispositivo que protege o mecanismo inteiro, mas apenas uma parte muito específica do mecanismo que é muito sensível e muito delicada. E eu estou falando do eixo do balanço, e mais especificamente o pivô, que é a pontinha do eixo do balanço. E por que essa peça, essa parte é tão delicada? Porque fatalmente o balanço é a peça onde a força da corda chega mais diluída, onde a força chega mais fraca. A força da corda ela vem passando por todo o trem de rodagens até chegar no balanço, que é o último ponto onde ela vai chegar, ou seja, então é onde ela chega com menos intensidade. Por essa razão, para que você não tenha um atrito excessivo e ele possa se movimentar com liberdade suficiente, ele precisa ter essa liberdade, afinal de contas ele é o órgão regulador, o quanto menos perturbação externa ele tiver, melhor. Isso faz também com que ele tenha necessariamente eixos, a pontinha do eixo que apoia sobre o rubi é muito fininha, para que o atrito seja mínimo possível. E por essa mesma razão, faz dele muito sensível a impactos, principalmente porque o balanço em si é uma peça muito pesada. A massa do balanço, para que ele tenha estabilidade e ele possa manter a precisão, ele possa se movimentar de maneira estável e sem sofrer ou sofrendo o mínimo possível de influências externas, ele precisa ter massa, ele precisa ser pesado e ao mesmo tempo ele precisa ter o mínimo de atrito possível em seu ponto de apoio. Por isso ele é uma peça muito pesada com um eixinho muito fino e muito delicado. E por essa razão, essa é uma das peças mais comuns de sofrerem algum tipo de deformação ou principalmente quebrarem quando o relógio sofre uma queda ou um impacto forte. E isso sempre foi um calcanhar de Aquiles do relógio mecânico de pulso, né, ou até de bolso, ou seja, o relógio mecânico portátil, porque ele está sujeito a esse tipo de acidente. E por essa mesma razão, o dispositivo anti-choque ele é considerado uma das maiores invenções da relojaria do século XX. É um elemento frequentemente esquecido ou até subestimado, mas ele é, sem nenhuma dúvida, uma das maiores invenções da relojaria. Ele realmente resolveu, como se diz hoje, ele resolveu uma dor do consumidor, ele resolveu o problema que era a fragilidade desse componente que é o eixo do balanço. Na verdade, esse componente continua sendo frágil, porém o sistema anti-choques ele justamente protege a ponta desse eixo de uma quebra ou até dela entortar. E como isso funciona? É mais importante a gente entender como ele era, como o relógio era antes disso. Pelo mesmo motivo que o balanço precisa ter o mínimo de atrito possível, uma das maneiras que se usa desde quase sempre é que ele seja apoiado por um par de rubis, onde ele possui uma base e uma contrapedra, que na verdade é um rubi sem furo nenhum, onde a ponta do eixo se apoia. Então o eixo do balanço ele passa por um rubi com um furinho e ele depois se apoia a pontinha dele num outro rubi. Existe um espacinho entre esses dois e é esse espacinho onde vai o óleo. Esse sistema, essa construção não só promove que o óleo fique perfeitamente no lugar onde ele deve ficar, sem escorrer, pela tensão superficial ele fica perfeitamente grudado entre esse espacinho entre a contrapedra e o rubi principal, então ele serve como uma reserva de óleo
E também quando o balanço está funcionando na posição horizontal, a ponta do eixo, ao invés do ombro se apoiar sobre o furo, a pontinha do eixo só é que vai se apoiar sobre esse rubi, então o atrito aqui é mínimo. Isso faz com que o balanço funcione com bastante liberdade. Inclusive esse é um recurso, o uso da contrapedra, que é esse rubi plano, pode ser usado inclusive em outras rodas do mecanismo, não é extremamente raro que isso aconteça pela mesma razão, para diminuir o atrito e servir como um reservatóriozinho de óleo. Porém, a montagem clássica que sempre existiu antes do dispositivo anti-choque, o que acontece? O rubi principal ele era montado na platina cravado, totalmente fixo, e a contrapedra era cravada numa plaquinha que depois ia por cima parafusada. Nenhuma dessas peças se movimentavam de maneira alguma, então qualquer impacto fazia com que o eixo fizesse assim no furinho do rubi e entortasse ou se partisse por completo. Era bem comum que ele se partisse. Principalmente em relógios de bolso, porque o mecanismo era ainda maior e o balanço também era maior e mais pesado, mas a pontinha do eixo é quase tão delicada ou proporcionalmente tão delicada quanto de um relógio de pulso, então ele era ainda mais sensível. E foi aí que, por volta da década de 1930, surgiu o dispositivo anti-choque. Na verdade, o Abraham Louis Breguet já tinha um sistema mais ou menos parecido, bastante rudimentar, mas com o mesmo propósito lá em 1790. Então conhece-se na história a existência desse dispositivo anti-choque muito mais antigo e primitivo que o sistema que a gente conhece hoje e, obviamente, por um mestre como Abraham Louis Breguet. Mas o dispositivo como a gente conhece hoje, ele surgiu na década de 1930 e existem vários modelos diferentes, vários fabricantes, mas o propósito é o mesmo. É fazer com que esse rubi, que antigamente era cravado totalmente na platina, ele passa a ser flutuante, ou seja, no momento de um impacto ele pode deslocar com a ajuda de uma mola e absorver esse impacto. Já na década de 1950, o dispositivo anti-choque começou a se popularizar e eu posso dizer que praticamente já na década de 1960 todos os mecanismos decentes no mundo de qualquer origem, suíços ou japoneses, já utilizavam um sistema anti-choque e utilizam até hoje porque ele é absolutamente essencial para um relógio mecânico. E continuando um pouquinho ainda na parte histórica desse sistema, o mais popular sistema anti-choque que se conhece é o famoso Inca Block, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. O Inca Block surgiu em 1933 por uma empresa suíça de La Chaux-de-Fonds chamada Universal Escapements Limited. Ele foi aprimorado em 1938 e esse nome passou a ser registrado, Inca Block. A partir da década de 50 ele já era uma marca, Inca Block é uma marca. A empresa mudou de nome para Portescap no início da década de 1980, logo depois da crise do quartzo, e algum tempo depois ela foi vendida e se transformou numa empresa chamada Inca Block. A empresa Inca Block ela fabrica não só o próprio sistema Inca Block, como outros pequenos componentes de escapamento também, e o Novodiac, que é um sistema semelhante ao Inca Block. O princípio de funcionamento é o mesmo, mas ele tem ele é um pouquinho mais barato e o sistema de montagem dele é um pouquinho mais simples, não tão fácil de se dar manutenção, mas ele tem uma mola que sai completamente. Inclusive eu falei com um pouco mais de detalhes, porque isso faz parte da escolha da ETA, nos diferentes grades de mecanismos, como você pode ver nesse vídeo aqui. Então o Inca Block até hoje é o sistema mais usado por toda a indústria, principalmente pela ETA. Se você pegar praticamente qualquer mecanismo ETA, como ele sai de dentro do SWAT Group, ele sempre sai com Inca Block. Algumas empresas mudam para outra marca de amortecedor de choque. Eu me lembro agora que, por exemplo, a Tudor, no tempo que a Tudor utilizava o ETA 2824, como ela fazia várias modificações e uma delas era substituir o sistema anti-choque pelo KIF, que era justamente o padrão que a Rolex usa há muitos anos.
O Kif, inclusive, a empresa chama-se Kif Para-Choque, que produz não só amortecedores, mas pequenos outros componentes, semelhante com a Nivarox, né, do SWAT Group, que fabrica todo tipo de componente, regulador, microparafusos, a Kif também fabrica, e muitas marcas são clientes fiéis, sempre ou de uma ou de outra, por isso algumas marcas você sempre vai encontrar o mesmo tipo de amortecedor de choque. Por exemplo, o Audemars Piguet usa sempre o Kif, a Rolex é sempre Kif também, os ebochos da GG LeCoultre também todos usam o sistema Kif. Inclusive a Kif tem um outro sistema de regulador também de micro-regulagem que é bastante interessante. Então, basicamente, esses são os dois tipos principais, os dois fabricantes principais de sistemas de amortecimento de choque suíços, Kif e Incabloc. E existem também aqueles utilizados pela relojoaria japonesa, como o Dia-Shock da Seiko e o Para-Choque da Sitsen. Esses são fabricados por elas mesmas, são praticamente amortecedores in-house. Então, como eu disse, excetuando-se pelo formato da mola que segura contra a pedra, o sistema de funcionamento praticamente é igual em todos eles. Ou seja, esse conjunto de rubis, tanto o rubi principal como a contrapedra, são montados em um bloco que ele é praticamente solto na cavidade por onde passa o eixo do balanço, e ele é preso num lugar com uma mola. Quando ele recebe o impacto e o balanço se movimenta, ele faz com que esse bloco possa subir ou escorregar para os lados, e tendo esse impacto amortecido e dissipado pela ação da mola. E para que essa movimentação seja absolutamente eficiente, é fundamental que todos os componentes sejam fabricados com um nível de precisão e acabamento muito alto. É uma das peças mais complicadas de se executar na relojaria, porque ela exige um nível de precisão, de qualidade de manufatura muito alto, para permitir que essas superfícies por onde o bloco desliza e consegue se movimentar para o lado de maneira eficiente, porque se ele não deslizar, ele não vai absorver o choque, né? Ele praticamente não vai fazer o seu papel. Então, para que ele funcione perfeitamente, todas as tolerâncias de altura, de encaixe, de ângulo por onde ele escorrega tem que ser absolutamente perfeitas. E uma parte muito importante aí, que é uma segunda vantagem, que embora seja uma vantagem secundária, ela é quase tão útil quanto a sua função principal, que é o fato de que, pelo fato do amortecedor de choque ser todo composto por um bloco, você pode, e a lubrificação desse ponto ela é crucial, tá? Inclusive, uma das maneiras pela qual um relojoeiro consegue avaliar a condição de lubrificação de um relógio, onde ele utiliza uma lupa bastante forte, às vezes de 15 vezes até 20 vezes ou 12 vezes de amplificação, ele consegue inspecionar os rubis e ver se eles ainda têm lubrificação, e uma das checagens que o relojoeiro experiente faz é olhar a quantidade de óleo que ainda permanece ali no bloco, né, na contrapedra, entre a pedra principal e a contrapedra. Você consegue observar e fica uma bolinha de óleo ali. Quando um relógio, um dos indicativos de que o relógio já está com a lubrificação já deteriorada, ou a lubrificação já se deslocou, ou já ressecou e precisa ser refeita, é observando a quantidade de óleo e a condição desse óleo que existe ali. Quando às vezes é comum chegar um relógio para manutenção que praticamente já está sem óleo ali, isso já indica que ele precisa passar por uma manutenção. Então a lubrificação ali é muito crítica, porque imagina, como eu disse no começo, é onde a energia da corda chega mais fraca. Se você tiver qualquer coisa segurando isso, como uma lubrificação incorreta ou inadequada ou vencida, você vai despencar a amplitude de funcionamento do balanço, você vai ter comprometimento de precisão, então a lubrificação ali é crítica, e por essa razão existe essa vantagem secundária do amortecedor de choque, que você consegue remover ele
lavar ele, lubrificar e colocar ele de volta sem ter que mexer em mais nada, sem ter que desmontar o regulador. Alguns relógios antigos, quando você desparafusava para tirar a plaquinha onde a contrapedra era cravada, você acabava desmontando o regulador, você perdia toda a regulagem do relógio, tinha que re-regular de novo. A lubrificação era bem mais chata de se fazer. Com o bloco não, você simplesmente é, levanta a molazinha ou retira ela se ela for completamente removível, tira o bloco, lava, lubrifica o bloco, coloca ele no lugar de volta, prende a mola sem alterar absolutamente nada. E esse tipo de praticidade também foi aproveitada, como eu disse, para contrapedras de outras partes do mecanismo. Eventualmente, outras rodas podem utilizar um sistema de contrapedra. Não chega a ter exatamente um amortecedor de choque, porque não é necessário, mas ele tem um sistema de contrapedra preso por uma mola semelhante à mola do amortecedor de choque. Então é só você remover a mola, limpar, colocar a contrapedra no lugar de novo e prender a mola. Ela chega a ter, na verdade, uma pequena resistência ali a choque. Ela chega a ter um pequeno papel amortecedor, mas não é o objetivo principal de quando você vê isso em outras rodas do mecanismo. Esse sistema também tem nome, a KIF, por exemplo, chama esse sistema de Duofix. E a Seiko tem um sistema bastante semelhante também, ou praticamente idêntico, que se chama Diafix. E é exatamente a mesma coisa, é uma contrapedra que, além de servir como reservatório de óleo para essas rodas chave do mecanismo, como a roda de escape, ela ainda reduz bastante o atrito pela possibilidade do eixo poder se apoiar só na pontinha. E como eu disse, é isso, o sistema anti-choques é uma das grandes evoluções da relojoaria mecânica no século XX. Inclusive, ele foi tratado por alguns anos, principalmente ali na década de 50 e 60, com um certo status. Os relógios que traziam, era uma época em que nem todos os relógios tinham o sistema de amortecimento de choque, e os que tinham traziam, às vezes as inscrições vinham escrito no mostrador Inca Block, ou então Shockproof, ou no mostrador ou na tampa do fundo. Então era uma informação que trazia status, valorizava o relógio, né? Especialmente de marcas mais populares, onde era mais comum trazer. As marcas mais finas nunca traziam essa informação, porque era meio esperado que elas já utilizassem a última tecnologia, mas marcas mais simples, mais baratinhas, era comum que eles trouxessem no mostrador para falar, olha, esse relógio também tem o sistema anti-choques. E basicamente é isso, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido algo novo nesse vídeo. Não deixem de deixar o seu like, caso não tenham se inscrito ainda, não se esqueçam de clicar no botãozinho de se inscrever e continuem acompanhando. Um abraço e até a próxima.